Olá, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Mestre, aqui no Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, o IBRAGESP, que proporciona aos seus clientes e parceiros cursos, treinamentos e consultorias capazes de transformar e otimizar resultados para você que tem interesse em ingressar conosco em uma jornada de aprendizado. Apresente-nos o problema que proporcionaremos as melhores soluções. Eu sou o Gabriel Milani e a nossa convidada de hoje, que já está em tela, é diretora executiva da Tábula Rasa Consultoria e Treinamentos, Soraya Álvares. Ela que é psicóloga e neuropsicóloga, hoje atua com avaliações neuropsicológicas e desenvolvimento de pessoas e organizações. Também foi coronel da Polícia Militar, onde tem mais de 30 anos de atuação em planejamento e execução operacional, gestão organizacional de saúde mental e de reabilitação física. Também docência do ensino superior. Soraya, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que estão assistindo agora. Já vi alguns rostos conhecidos aqui no chat, então, gente, muito obrigada por estarem por aí. Oi para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, Gabriel e a IBRAGESP. Muito bem, hoje o nosso assunto é sério, é bastante necessário, pois vamos falar sobre a neuropsicologia aplicada ao profissional de segurança. Então já pega esse link, manda aí no grupo da empresa, manda para os seus amigos e chama todo mundo para participar do Papo de Mestre. Nosso programa que conta com a direção do nosso fundador e diretor do IBRAGESP, Luiz Lima, e com o patrocínio da HK Gestão Empresarial, que oferece tudo o que a sua empresa precisa para a gestão de mão de obra, patrimônio e insumos, garantindo as margens comerciais. A HK, há mais de 25 anos, é especialista no segmento. Acesse o site grupohk.com.br ou ligue 11 3668 8484 e fale com um de nossos consultores. HK Gestão Empresarial. Também o nosso agradecimento ao programa Legado da Segurança do nosso amigo e parceiro, professor Teanes. Muito bem, Soraya Álvares, hoje vamos falar sobre a neuropsicologia aplicada ao profissional da segurança e para isso trouxemos uma profissional da área, como sempre aqui no IBRAGESP, pessoas capacitadas para falar sobre os nossos temas. Gostaríamos de conhecê-la um pouco melhor, então. Como você conheceu e se interessou por essa área da psicologia e da neuropsicologia até vir parar aqui no nosso extraordinário mundo da segurança e dos serviços? Ok, vamos lá. Antes de fazer a psicologia, na verdade, quando eu prestei a Academia Militar do Barro Branco, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, isso foi em 89, uma das faculdades que eu prestei junto ali foi a psicologia. Então, foram os dois cursos que eu prestei. Tive êxito, graças a Deus, em passar na academia, acabei ingressando, então, em 1990, e talvez quando eu estou vendo a Silvana aqui, que colega de turma, né, minha amiga querida que está lá em Portugal, e aí o que aconteceu? No decorrer do caminho, eu comecei a sentir falta, como comandante, para conseguir cuidar um pouquinho melhor da saúde dos policiais militares. Então, nesse meio tempo, eu pensei na possibilidade de fazer educação física, porque a gente tinha algumas questões de obesidade, algumas questões de questões cardiovasculares. Então, eu acabei indo para a educação física, mas ainda não foi, Gabriel, exatamente o que me respondeu. E em 99, eu acabei ingressando, então, na faculdade de psicologia, me formei em 2003, e durante esse tempo todo, eu acabei conciliando muita coisa da psicologia no serviço policial militar. Então, eu tive a oportunidade de levar em todas as unidades em que eu tive a oportunidade de trabalhar, de sempre levar esse cuidado com a saúde, né, tanto com a saúde física quanto com a saúde mental, pensando no nosso policial militar, no caso, né, quando eu estava lá na instituição, na ativa, pensando como um todo. E em 2020,
eu encerrei minha carreira, completei os meus 30 anos com muita honra e com muita gratidão, e eu resolvi fazer a transição de carreira. E fazia muito sentido, tanto para mim quanto para o Arthur, que já passou aqui contigo também, né? Já foi entrevistado por você. O Arthur é meu parceiraço de vida em todos os aspectos, né? Meu marido, meu sócio, meu tudo. E aí a gente decidiu assim, o que a gente vai fazer nessa transição? Acabamos, então, abrindo, né, pensando na Tabula Rasa, que é uma empresa que hoje a gente toca juntos e diz respeito ao desenvolvimento humano, a saúde como um todo, né, pensando na pessoa de uma maneira holística, e eu acabei, paralelamente, fazendo a minha especialização em neuropsicologia, lá no Albert Einstein, e abrindo uma empresa, a Emotos, que seria para fins de neuropsicologia mesmo. E está sendo uma atividade muito prazerosa, porque a gente percebe que a saúde mental ela é algo que a gente não pode deixar de lado em nenhum aspecto, né? E quando a gente trabalha nas forças de segurança, e aí eu acredito que segurança pública ou segurança privada, a gente sempre está ali sendo chamado na direção de onde as pessoas estão fugindo, né? Então, está tendo um problema, as pessoas estão saindo de lá e a gente vai naquela direção. E isso acaba sendo um fator estressor muito forte. Então, a gente precisa, não é nem uma questão de querer, é precisar mesmo cuidar da saúde mental como um todo. E a neuropsicologia, a neurociência traz muita coisa para a gente também conseguir ajudar nessa saúde mental. Perfeito. Então foi nessa transição de carreira, saindo da Polícia Militar, né, encerrando esse ciclo, que você percebeu que era realmente a área da psicologia e da neuropsicologia que você gostaria de continuar prestando seus serviços. É isso, Horário? É isso mesmo, essa paixão pelo cérebro, pelo sistema nervoso, como que a gente reage, por que a gente age de determinadas formas, por que às vezes a gente conhece pessoas super saudáveis que adoecem do nada e não tinham aparência para isso, tudo isso tem uma explicação e eu sempre busquei, eu sempre gostei, sempre fui curiosa para isso. E a neuropsicologia, a neurociência, ela traz muita informação, Gabriel, então foi uma paixão antiga, que eu consegui me aprofundar um pouquinho mais depois da passagem para a reserva na Polícia Militar, e seguindo, continuando efetivamente o que a gente tem paixão na vida, que é apoiar as pessoas no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento, porque acho que é uma forma de contribuir com a sociedade. Perfeito. Então tem uma certa semelhança ali com o jornalismo, com a comunicação, o ser curioso, querer saber como que funciona essa determinada área que contribuiu para isso, que é sensacional. E você nos contou que então foi criada a Tabula Rasa e também a Emotos. Hoje, as empresas quais você e o professor Arthur estão à frente, você pode nos contar um pouco mais sobre esse trabalho? Claro, a tábula rasa, ela nasceu, e assim, tábula rasa ela é um termo que vem da filosofia, o filósofo John Locke, que era um empirista, e que acreditava que todo o nosso conhecimento, ele vem daquilo que a gente experiencia. Então, a gente gostou muito por dois motivos, né? Tábula rasa, porque a gente acredita muito nessa questão da vivência, de colocar a mão na massa, de fazer com que aquele conteúdo seja assimilado, porque a gente já traz para essa prática do dia a dia, para essa vivência da pessoa, e porque a gente estava começando a escrever um novo capítulo da nossa vida, então era uma folha em branco, né? A tábula rasa significa uma tábua raspada, uma folha em branco. E basicamente na tábula rasa, nós nos dedicamos justamente a esse desenvolvimento, tanto de pessoas quanto de empresas. E a gente gosta de fazer essa divisão porque as empresas são formadas por pessoas, mas quando a gente consegue que as pessoas elas melhorem, né, elas consigam se autoconhecer, elas consigam desenvolver competências, desenvolver habilidades, habilidade, por exemplo, de comunicação, é uma habilidade que acho que em todas as listas, né, do quais as competências do século tal, de tal época, a comunicação ela está ali presente. A gente consegue melhorar aquele ambiente como um todo. Então isso é muito muito positivo e tem muito a ver com o nosso propósito de vida. E a Emotos, ela nasceu com a intenção de meramente ser o meu apoio para poder fazer os meus trabalhos dentro da neuropsicologia, das avaliações neuropsicológicas, e hoje ela acaba sendo uma parceira da Tábula Rasa, porque a gente percebe cada vez mais que muitas vezes vem uma demanda para nós, na Tábula Rasa,
Só que por trás dessa demanda eu tenho muitas vezes um adoecimento psíquico, ou às vezes até mesmo uma psicopatologia institucional, digamos assim. A organização precisa se cuidar. E aí a gente consegue fazer essa parceria entre as duas empresas, cuidar da saúde mental e cuidar do desenvolvimento das pessoas que integram aquele time, aquela equipe. Perfeito. Então, hoje nosso tema é a neuropsicologia aplicada ao profissional de segurança. Papel e caneta na mão, todos aqueles que estão nos acompanhando, inclusive você que está com a gente, pode participar do Papo de Mestre, deixando a sua pergunta aqui no nosso chat, no nosso bate-papo no YouTube. Bastante gente já chegando aqui conosco desde os primeiros minutos do nosso programa. Se ainda não é inscrito no canal do Ibragesp, se inscreva também para acessar todos os nossos conteúdos. Muito bem, Soraya Álvares, quando nós falamos em neuropsicologia, nós estamos falando exatamente do quê? Vamos lá. A neuropsicologia, Gabriela, tem a seguinte intenção, é justamente observar o comportamento da pessoa, e essa observação ela é uma observação direta do profissional com a pessoa, ela é uma observação por meio dos sinais que são passados, dos sintomas que essa pessoa afirma ter, com as suas funções cognitivas. Então, basicamente, na neuropsicologia, nós usamos muito da psicometria. E o que seria isso? É uma forma de eu conseguir mensurar as capacidades, as funções cognitivas dessa pessoa e conseguir comparar essa pessoa com ou um grupo de mesma idade, de mesma escolaridade. E aí o que é muito importante nisso tudo? É a gente conseguir encontrar o que são chamados de alvos terapêuticos. Então, se essa pessoa está vindo procurar uma avaliação neuropsicológica, ela está trazendo uma queixa. Então, eu preciso correlacionar essa queixa que ela me traz, por forma desses comportamentos, daquilo que é observável, e aí eu faço uma série de testagens, uso uma série de instrumentos que me permitem identificar como que estão os vários graus de atenção dessa pessoa, como estão os seus subtipos de memória, né? Memória operacional, memória semântica, memória episódica. Eu preciso fazer uma avaliação da linguagem, das funções executivas, como que essa pessoa está para planejar, para se organizar no dia a dia, para conseguir entender quais as intervenções necessárias para ela ter uma melhoria ali na qualidade de vida dela. Muito bem. E quais são as diferenças, né? Acredito que existam mais de uma, entre o psicólogo e o neuropsicólogo? Porque muitas pessoas que olham de uma ótica externa, né, acreditam que essa ciência tem as suas semelhanças, pensa que é tudo a mesma coisa. Ah, vou no psicólogo, qualquer coisa é o psicólogo, mas dentro da psicologia existem as suas particularidades. Então, qual a diferença do neuropsicólogo para o psicólogo? Vamos lá. O psicólogo, ele é todo profissional que se formou, que completou a graduação em psicologia. Então, a psicologia é uma faculdade, você acaba fazendo, é um curso universitário, e você acaba se formando. E dentro da psicologia, abre um leque de opções ali do que você pode atuar. A gente pode atuar na área de pesquisa, o que é mais comum é a atuação do psicólogo nas organizações, a atuação clínica desse psicólogo. E o que ele vai fazer? Ele vai apoiar as pessoas ou as organizações em relação tanto ao seu autoconhecimento, quanto ao seu desenvolvimento, entender aquilo que de alguma maneira não permite que essa pessoa consiga prosseguir na vida de uma maneira saudável e acaba atuando nessa parte. Quando a gente parte para a neuropsicologia, o que eu tenho? Eu tenho um profissional que acaba utilizando desse conhecimento da neurociência. Então, ele acaba utilizando desse conhecimento de entender o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, eu vou olhar o funcionamento do cérebro, as suas estruturas anatômicas, as suas estruturas funcionais, e eu acabo identificando, por meio dessas atividades, possíveis dificuldades que essa pessoa tenha. Então, se você me permite citar um exemplo, a gente passou há muito pouco tempo pela situação do Covid-19, que causou uma pandemia. Essa pandemia ela trouxe um isolamento muito grande para as pessoas. E nós somos seres gregários, nós somos seres sociais. Mesmo as pessoas que falam, ah, não, na verdade eu prefiro ficar mais sozinho,
Eu lembro meu filho mais velho, na época, ele era adolescente, ele, nossa, isso aqui que vai ser? Ficar assistindo aula em casa, ficar o dia inteiro no computador? Depois de uma semana, mais ou menos, começou a afetar aquela questão, assim, de sentir falta dos amigos, de sentir falta daquelas interações do dia a dia. E aí a gente acaba tendo um adoecimento psíquico. E tanto o COVID quanto o que é chamado de síndrome pós-COVID, que é o que? Tudo aquilo que ainda está sendo estudado, porque está muito recente, tudo aquilo que o COVID deixou de sequelas nas pessoas que foram acometidas pelo vírus, independente do grau que isso tenha acontecido, a gente tem identificado, por exemplo, falhas de memória, falhas nas questões atencionais, no foco, questões de planejamento, a questão de organização. Então, algumas pessoas passaram a ser procrastinadoras. Então, tudo isso, ele está mostrando para a gente que eu tenho alguma coisa acontecendo ou na minha estrutura neurológica ou na funcionalidade neurológica, e a neuropsicologia, ela traz essa luz por meio dessas atividades para a gente entender o que está errado e o que eu preciso fazer para melhorar essa condição que eu tenho hoje. Então, basicamente, é essa a diferença. E uma coisa importante, só para lançar, é que o curso de neuropsicologia, que é uma pós-graduação, no começo ela era somente para psicólogos, e depois acabou se abrindo para outras áreas. Então, hoje a gente tem fonoaudiólogo, que é neuropsicólogo, a gente tem psicopedagogos, que são neuropsicólogos, e aí existe uma questão muito importante de ser observada, que é o tipo de trabalho que vai ser feito por esses profissionais. Eu acho muito positivo, porque quanto mais a neurociência ela estiver presente, mais a gente consegue observar, nomear e explicar fatos do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente perceba que a gente está falando de saúde mental, então, dependendo da aplicação daquele profissional, é muito importante a gente saber exatamente a formação de base também e onde que a gente quer chegar para ter uma avaliação, um olhar neuropsicológico. Não sei se explicou, se ficou claro, Gabriel, essa Com diferença? certeza, Soraya. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque assim como os outros clínicos e os outros especialistas, o psicólogo e o neuropsicólogo estão aí para tratarem patologias e mazelas que existem nas pessoas e necessitam de tratamento, porque nós ainda temos muito esse estereótipo vou falar o português claro mesmo, o psicólogo é para quem está louco, é para quem tem algum problema, que a gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas e deixar claro que o psicólogo, o neuropsicólogo, todos aqueles que trabalham nessa área estão para resolver problemas e patologias e mazelas que afetam as pessoas, não é isso? Exato. Uma dificuldade muito grande, talvez, que a gente tenha e que contribua para essa situação que você acabou de citar, e muito bem colocado, é justamente a questão, por exemplo, se você pegar uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que é diabética, se essa pessoa deixar de tomar os medicamentos dela, você vai ter um dado objetivo de que aquela doença está presente ali. Então, o diabético, ele vai ter um aumento ali no seu índice glicêmico. Uma pessoa hipertensa, ela também vai ter um aumento da pressão arterial e todo o efeito que advém dessa questão. Quando a gente fala de uma pessoa que está tratando a sua saúde mental por conta de um transtorno de humor, por conta de uma ansiedade, muitas vezes eu não consigo, aliás, na maciça maioria das vezes, eu não consigo quantificar isso. Se essa pessoa deixar de tomar o remédio, ela vai ter um efeito que aparece no seu comportamento por conta do seu humor. Eu não tenho como medir isso de alguma forma. E isso acaba servindo também para esse tabu. Então, um termo que a gente vê muito usado hoje em dia é o tal do mimimi. Então, é falta de Deus no coração. Vai num PS, vai no Hospital das Clínicas no sábado à noite, no pronto-socorro de qualquer Hospital das Clínicas de qualquer estado, ou qualquer cidade, e você vai ver o que é problema de verdade. Essa minimização, porque eu não consigo observar, ela contribui muito para esse sofrimento psíquico permanecer. E aí o que a gente tem? A gente tem uma espiral. Eu gosto muito desse exemplo da espiral, porque às vezes é algo que começa pequeno e que, se for bem tratado desde o começo, essa espiral ela não vai evoluir. Mas se a pessoa desacreditar daquilo, desacreditar que está doente, desacreditar que precisa de ajuda,
e vê que esse problema vai se avolumando e não tem capacidade para resolver aquilo, esse adoecimento ele vai ficando cada vez mais profundo, a ponto de a pessoa desenvolver outras psicopatologias ou entrar em alguns espectros de comportamento, como, por exemplo, o espectro do comportamento suicida, que é algo que é muito deletério e muito nocivo, tanto, evidentemente, para a saúde da pessoa, quanto para a sociedade como um todo. Perfeito, Soraya. A gente precisa destacar realmente essa importância, porque é algo que, além de nós termos que passar esse conhecimento, para isso nós precisamos desconstruir certas coisas que estão aí na cabeça de muitas pessoas, como esse exemplo que nós utilizamos. Mas aqui no Ibragesp nós sempre falamos sobre a capacitação, sobre os treinamentos, a atualização dos profissionais, que é algo muito importante, mas juntamente com isso, gostaria que você falasse da necessidade, da importância dos gestores, dos líderes, dos chefes, em investir na saúde mental dos seus colaboradores. Isso pode ser uma responsabilidade do indivíduo, mas uma empresa que deseja ter esse cuidado com a saúde mental dos seus colaboradores, de que forma pode fazer isso também? Palestras, conteúdos, workshops, enfim. Qual a importância e a necessidade, também a vantagem de um gestor que tem uma equipe saudável, mentalmente saudável? O que você pode nos dizer sobre isso, Soraya? Eu acredito que a primeira coisa, isso eu via muito na própria Polícia Militar. Então, quando a gente falava sobre saúde mental na Polícia Militar, estou dando um exemplo, assim, daqui a pouco eu já trago. Então, assim, o que acontecia? Normalmente, os comandantes, que eram os líderes, eles acabavam sempre olhando para fora daquela situação. Então, nossa, então esse conteúdo, poxa, eu estou pensando em fulano, eu estou pensando em fazer tal medida. E uma coisa que a gente às vezes esquece como líder, como gestor, como executivo, como alguém que ocupa um cargo estrategista na empresa, é deixar de olhar para a própria saúde mental, olhar para si mesmo. Porque se eu não tiver esse olhar para mim, me entender, muitas vezes, sem perceber, o meu estresse acaba contaminando, digamos assim, o restante do ambiente. Uma outra forma também de nós trazermos essa questão da saúde mental é buscar observar a cultura daquela organização. E como é que eu observo uma cultura daquela organização? Eu preciso entender o que permeia as relações naquela organização. E uma forma que eu consigo mensurar isso, por exemplo, é por meio da questão da saúde mental, não, da segurança psicológica, Gabriel. Então, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo mensurar o nível de segurança psicológica da minha organização e, com isso, eu fico sabendo se as pessoas ali, elas têm liberdade para fazerem aquilo que elas acreditam necessário para a melhoria do ambiente da empresa como um todo. E a segurança psicológica é basicamente isso. É o quanto eu sei que eu posso contribuir para a empresa sem ser fagocitada, digamos assim, né? Sem ser envolvida pelo meio como alguém que está trazendo algo que já sempre funcionou assim, por que você quer mexer? Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente fez há muito pouco tempo uma intervenção numa determinada empresa, e essa empresa, ela trouxe para a gente que o que estava acontecendo era uma queda na produtividade. Então, o que eles pediram para nós da Tábua Rasa? Eu preciso melhorar a produtividade da minha empresa, então eu quero contratar um workshop para todos os colaboradores para que a gente fale sobre produtividade. Nós da Tábua Rasa, a gente, até por essa experiência que a gente tem da Polícia Militar e tudo mais, desses 30 anos aí em cargos de gestão, e a gente sempre trabalhou na área de treinamento para os policiais militares, a gente percebia que, às vezes, o que estava sendo mostrado não era exatamente a causa. O que estava sendo mostrado era uma consequência. Então, o que a gente costuma fazer? A gente sempre costuma, obviamente, né, com a concordância da empresa, mas praticamente 99% concorda, porque isso vai ajudar na gestão, a gente faz um link para a gente ouvir os colaboradores, ouvir os líderes, a gente vê ali qual que é a necessidade, é muito individualizado para cada empresa. Nessa empresa que estava com queda de produtividade, que é uma empresa aqui, inclusive, da região do eixo aqui da Fernão Dias com a Dom Pedro, região aqui Bragantina, essa empresa, na verdade, ela estava com uma falta de comunicação imensa.
Então, não é que estava diminuindo a produtividade, é que as pessoas não se falavam. Então, quando eu não falo com você, então, por exemplo, se a gente não tivesse conversado antes, qual que é o tema, eu não teria tido condições de me preparar para entender mais ou menos quais eram os objetivos. Vamos falar de saúde mental, vamos falar de gestão, vamos falar de liderança, de inteligência emocional. A gente precisa ter um norte. Quando a gente não tem o norte, fica um mix de coisas. A gente estaria falando aqui um monte de assuntos, às vezes até desconexos entre si. Nessa empresa aconteceu a mesma coisa. Então, em vez de atuar diretamente nessa queda de produtividade, a gente buscou fazer um treinamento que fosse nessa causa, na falta de comunicação entre as pessoas. A falta de comunicação naquela empresa, ela já estava gerando muitas fofocas, o ambiente estava tóxico. Então, o que acontecia? Eu até via um erro. Teve um fato nessa empresa que foi muito interessante, que assim, a gente passou a entrevistar algumas pessoas, né? E aí chegou para a gente assim, o que você faria, uma das perguntas, né? O que você faria no seu ambiente para melhorar a questão no geral, até o seu dia a dia, você não precisar ficar fazendo retrabalho. E aí a pessoa falou assim, eu nivelaria o piso da minha área. E você fala, nivelar o piso, o que nivelar o piso vai ter a ver? E depois a gente descobriu que era uma área que lidava com materiais muito sensíveis, então que quebravam muito facilmente. E essa pessoa que me trouxe isso, foi eu que trouxe essa pessoa, né? Estávamos em 4, né, da equipe entrevistando, essa foi comigo. Ela já tinha falado para os líderes dela que o problema estava no nivelamento do piso. Só que ela nunca foi ouvida. Então, uma das mesas que eles utilizavam era caríssima, era uma mesa com medidas. Eu sei que era caríssima. E eles trocaram a mesa, que era caríssima, e o problema não foi embora. Até que eu levei isso para quem nos contratou, estava no relatório, nivelar o piso. Na verdade, essa a gente até antecipou, né? Nós esperamos o fim do relatório. Eles nivelaram o piso, Gabriel. E aí eles puderam começar a utilizar a mesa antiga, porque a mesa não tinha problema nenhum, ficaram com 2 mesas no setor. Entende? Por quê? Porque numa falta de comunicação, o líder não quis ouvir quem estava ali na ponta da linha. Então, qual que é a importância de nós falarmos de saúde mental? Essa pessoa que tinha dado a sugestão, ela já tinha se fechado. Ela já não ia sugerir mais nada, porque eu falo, ninguém me ouve, né? Então, para que eu vou falar? E aí a gente deixa de ter essa contribuição. E, além disso, eu passo a ter um profissional embotado, eu passo a ter um profissional ali que não está interessado, não, e percebe que a sua voz não é ativa, ele passa a ser um mero cumpridor de ordens. E isso vai embotando a pessoa como um todo e vai dificultando o dia a dia dessa pessoa. Não é um local prazeroso que você acorda e fala, poxa, vou mais um dia de trabalho. A pessoa vai se arrastando. E é lógico que isso vai impactar na produtividade desse profissional. Então, é muito importante que a gente consiga treinar, sim, sempre, e não é porque eu faço parte de uma empresa de treinamento, que eu e o Arthur, a gente tem uma empresa de treinamento, a gente tem lá os nossos consultores, que a gente fala isso, mas por isso que a gente foi para a área de treinamento, porque a gente sabe o quanto um treinamento bem direcionado e principalmente individualizado, não aquelas palestras prontas, né? Você saber o que você vai fazer para aquele público, você tem ganhos que impactam, inclusive, na parte financeira da própria empresa. Você deixa de ter retrabalho, você deixa de ter perda de materiais, você deixa de ter absenteísmo, você diminui o turnover daquela empresa. Então, tem uma série de aspectos aí que o treinamento acaba ajudando bastante. Então, quer dizer, o investimento na pessoa, né, Soraya? A gente sempre fala aqui sobre esse tabu tecnologia versus pessoas, o quanto é necessário o investimento em um, em outro, até que ponto a tecnologia substitui a mão de obra humana, mas todos os nossos convidados que passam por aqui frisam que o investimento no material humano sempre será essencial, é isso mesmo? Exatamente. Inclusive, eu estava conversando com o Arthur na semana passada a respeito dessa mudança que a gente vem observando. Então, antes, a gente via muito aquela questão assim, eu preciso desenvolver as minhas competências técnicas, excelente, e quando chegava alguma competência que a pessoa precise desenvolver na área das habilidades sociais e na área das habilidades, as competências afetivas que essa pessoa tem, a gente entrando já
por exemplo, numa área de inteligência emocional, que eu vou ter ali os dois pilares, né, o intrapessoal e o interpessoal, hoje a gente percebe muito que isso continua existindo, sim, mas a gente precisa muito trabalhar nessa parte emocional. Então, nós trabalhamos há algum tempo, isso já faz mais um tempo, talvez um ano e meio, numa empresa que no período de um ano tinha trocado 150% o grupo de líderes deles. Então, como assim 150%? Porque trocou e trocou de novo, né? Então, a gente tinha ali uma parcela muito grande de pessoas que estavam chegando, mas que faltava para esse time, ainda foi na época, no finalzinho da pandemia, que tinha muito da questão do híbrido, as pessoas nem se conheciam, e ali o que a gente percebeu? Que faltava aquela questão mesmo de formar um time. Mas para eu conseguir formar um time, formar uma equipe, eu preciso que cada um se conheça, então a gente acredita muito no autoconhecimento, porque no autoconhecimento eu acabo sabendo as minhas forças, sei as minhas fraquezas, mas, muito importante, eu sei os meus gatilhos. Então, o que o outro faz que pode disparar em mim um gatilho emocional que eu não vá dar conta da minha emoção e vá responder de uma maneira que não é tão sociável assim. Então, quanto mais eu conhecer os meus gatilhos, aquilo que dispara em mim comportamentos não adaptativos, melhor fica também para a própria pessoa, porque a gente se expõe, acho que qualquer um aqui saberia citar um exemplo, nós dois também saberíamos citar um exemplo de quando a gente fez uma ação e você fala, nossa, por que eu reagi daquela forma? Por quê? Porque eu não identifiquei o gatilho e porque eu não trabalhei em mim aquela dificuldade que eu sei que eu tenho. Isso é o quê? Autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vai me ajudar a formar times, porque aí eu vou também saber, como líder, qual a peculiaridade, qual a capacidade, qual o perfil de cada um, até para eu saber formar as minhas equipes. Então, essa questão de olhar para o indivíduo é a base, né? Se eu estou olhando um sistema inteiro, ele vai começar de uma célula. Se eu estou olhando para uma equipe inteira, eu preciso pensar em cada célula, em cada pessoa que está ali. E cada pessoa é um mundo, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão desse individual para eu poder trabalhar um coletivo. Perfeito. E agora trazendo propriamente para as áreas de segurança e serviços, Soraya, quais os principais pontos que você, como uma neuropsicóloga, pode destacar que precisam ser abordados? Fazendo essa análise mais geral, assim, como que está o comportamento dos profissionais da segurança? Existem pontos que necessitam de uma certa prevenção, existem pontos que precisam de um investimento maior. O que é que você pode nos dizer sobre a neuropsicologia em relação ao profissional da segurança? Olha só, quando a gente pensa em um profissional de segurança, tanto segurança quanto facilities, porque qualquer pessoa aqui que conviva com atendimento a pessoas sabe o quão difícil é você lidar com pessoas diferentes e que muitas vezes acabam não tendo essa questão de gatilhos, não tendo autoconhecimento. Então, eu acho que é legal a gente falar, se você me permitir, né, da gente colocar isso tudo no mesmo pacote, porque a gente está falando de profissões que envolvem um estresse ocupacional muito grande. Então, quando eu tenho esse estresse ocupacional muito grande, e isso é importante a gente pensar, porque assim, uma vez um gestor falou assim, tá, Soraya, mas se a gente ficar falando que é uma profissão, e era uma área de segurança, tá, segurança privada, se a gente ficar falando, aí que o profissional vai se tocar mesmo que é estressante. E assim, não, ele já sabe que é estressante, talvez ele não saiba dar nome para aquilo, mas ele sabe, por exemplo, uma pessoa que trabalha na recepção de um centro comercial, de um prédio que tenha um grande centro comercial, ela sabe que ela vai lidar com pessoas que, às vezes, estão pilhadas, né, estão estressadas por outras situações e que não tiveram condições de extravasar aquilo e, de repente, vê naquele profissional alguém que tem obrigação de receber toda a sua carga de estresse. E a pessoa, ao mesmo tempo, já tem o seu próprio, o recepcionista, no caso, né, desse exemplo, já tem o seu próprio estresse, vai ter que lidar com aquele e vai ter que lidar com uma capacidade profissional
para que não se exponha e não exponha a sua empresa. Porque ali é a hora da verdade da empresa. A recepção, o atendimento telefônico, é a hora da verdade, é a hora que a empresa está tendo contato com o cliente. Então, quando a gente tem esse estresse ocupacional, existem vários estudos que indicam que a gente acaba criando, né, o que seria... Eu vou falar o nome, que é um nome um pouquinho diferente, mas assim, a gente acaba criando condições de epigenética nessa pessoa. E o que vem a ser essa epigenética? A gente acaba mudando as características do nosso DNA por conta de ações vividas pelo ambiente. E quanto mais fatores estressores eu tiver nisso, mais presente vai ser a possibilidade de eu acabar desenvolvendo algumas questões relacionadas a doenças ocupacionais. E aí, para a empresa, isso é muito ruim, né? E como é que eu consigo, para a empresa isso é muito ruim, para a pessoa, pior ainda, né? Então, a gente precisa entender assim, quando a gente fala de saúde mental nas empresas, eu preciso trabalhar justamente a condição que aquela pessoa tem de conhecer os limites entre o que o outro está trazendo para ela e o que ela faz. E além desse estresse ocupacional, que já é muito comum ao que a gente faz, a gente tem uma característica bem interessante, que, aí voltando mais para a segurança, a gente está falando de profissionais até às vezes de emergência. Se tiver uma evacuação por qualquer motivo daquele prédio, daquele estabelecimento, os profissionais de segurança, junto dos brigadistas, a gente tem um brigadista aqui, que é o Tadeu, a gente sabe que tem essa questão muito importante de atuar com calma. E aí a gente tem um fenômeno que quem se interessar pela área, dá uma pesquisada, chama cascata defensiva. Até comentei sobre isso em uma live há pouco tempo também, falando sobre essa saúde mental do profissional de segurança. E o que vem a ser essa cascata defensiva? É o quanto o meu organismo responde para falar a respeito de como que eu reajo numa situação de emergência. Então, qual que é a reação que eu vou ter? Vai ser uma reação de fuga? Vai ser uma reação de enfrentamento? E, às vezes, um enfrentamento para mais? Sabe, quando você extrapola as medidas necessárias para conter aquela situação? Porque, às vezes, isso pode acontecer. Às vezes, eu estou com raiva daquele agente que está causando tudo aquilo, e essa raiva, ela soma com um monte de outras situações. E até mesmo aquele agente que paralisa. E um dos fatores estressantes dessas profissões é justamente porque essa pessoa que paralisa, ela muitas vezes é julgada pelo outro, é julgada por ela mesma. Como que eu paralisei? Eu fui treinado para isso, eu sei o que fazer. Por que eu não fiz? O porquê eu não fiz? Por que eu fugi de uma situação? Por que eu saí em vez de ficar e ajudar os meus colegas? Então, tudo isso é importante e a gente consegue conhecer justamente nessa questão da cascata defensiva. Agora, o que é muito importante, e trazendo agora para responder, eu só queria fazer esse cenário, é a capacidade que nós temos, nosso cérebro ele tem uma capacidade muito legal, que é a neuroplasticidade, e é a forma que eu tenho de criar novos caminhos neuronais para ter novas habilidades e, ao mesmo tempo, treinar e redirecionar habilidades que eu tenho hoje e que eu preciso mudar. Então, com isso, eu consigo, por meio de treinamento, e aí é muito importante que esse treinamento ele seja vivencial, seja a mão na massa, eu consiga simular situações estressoras, para aquele agente poder cada vez mais ir treinando as atitudes que ele deve adotar. E eu consigo, por meio dessa plasticidade, mudar essa cascata defensiva. Eu consigo mudar, não a cascata, desculpa, mudar o meu comportamento dentro de uma situação de emergência, né? No escalonamento dessa cascata, porque ela vem por áreas, né? Ela vem em degraus, e é assim que eu consigo fazer essa alteração. E é muito importante também eu sempre olhar para essa pessoa como um ser único, porque quando passa por um evento estressor, eu preciso cuidar dessa mente. E o que é importante para finalizar essa parte? O que é um evento estressor para você, o que é um evento estressor para qualquer pessoa que esteja nos assistindo, o que é um evento estressor para mim, não é o mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão, justamente para, de novo, eu não minimizar o impacto que aquilo causou em você,
que pode não ter causado em mim, mas o seu gatilho disparou em relação à saúde mental, e eu preciso cuidar disso, eu não preciso julgar. Isso é muito importante. Eu, como gestor, como colega, eu principalmente pensar que eu não posso julgar o outro, eu tenho que ter um olhar de empatia. Eu preciso entender que a minha jornada, a minha caminhada, me fez ser como eu sou. E não necessariamente você passou pelas mesmas coisas. É interessante falar sobre essa análise comportamental e a sua necessidade também na hora dos gestores realizarem as contratações, né, Soraya? Porque os profissionais da segurança, falando aqueles que trabalham numa linha de frente mesmo, um vigilante, um segurança particular, pessoas que têm que estar preparadas para uma ação ostensiva, uma ação de enfrentamento que se faça necessária, apesar de hoje a segurança estar muito mais preventiva do que ostensiva, mas os profissionais são contratados para atuarem dessa forma quando necessário. Então, essa análise comportamental por parte dos gestores se faz muito necessária, porque um profissional da segurança vai trabalhar tensionado ali a maior parte do tempo, aliás, todo o tempo, né, todo o seu turno, atento, fazendo leitura de ambientes, leitura de pessoas, possíveis situações, calculando maneiras de ações, e como você havia comentado, isso há de gerar um estresse muito grande nesse profissional, e isso impacta diretamente no comportamento que ele vai ter como indivíduo, não apenas como profissional, né? Então, aí que entra a parte da neuropsicologia para ser uma ferramenta necessária para os gestores nessa hora de realizar um investimento nas suas contratações, é isso? É muito importante que os gestores eles tenham uma noção de qual o perfil que eles querem contratar. E isso tem muito a ver com a cultura. Então, às vezes, eu tenho uma cultura, eu preciso perceber, e isso a gente vê muito nessa área de segurança, e muitas vezes eu tenho uma cultura que é o quê? Que é aquilo que eu passo, é aquilo que eu quero atingir. Mas, no dia a dia, existe uma subcultura que vai de encontro, que vai contra. Não sei se está sendo claro, mas assim, eu tenho uma cultura que eu preciso que o meu segurança, ele seja uma pessoa técnica, preparada, pronta para responder, e ao mesmo tempo ele tem que ser uma pessoa gentil. Só que isso é minha cultura, né? Porque se a gente for pensar, das 100 pessoas que entram, por exemplo, num prédio em determinado período, das 100 pessoas, eu vou ter uma quantidade ínfima de pessoas que estejam ali com a possibilidade de causar qualquer mudança na homeostase, né? No equilíbrio daquele ambiente. Então, eu não posso olhar para todas as pessoas como se todas elas fossem um possível infrator das normas daquele ambiente. Então, eu preciso ser gentil. Só que, quando eu contrato, eu quero ter um profissional que esteja preparado para atuar no momento de necessidade. E eu esqueço de ver essa outra parte. E no dia a dia, acaba tendo um conflito. Então, eu preciso entender assim, primeiro, um, um, qual seria o perfil que eu espero desse profissional. E eu preciso entender que é esse perfil que eu vou buscar. Porque senão eu vou contratar alguém que não vai preencher todas as minhas necessidades do dia a dia. A gente teve uma experiência em Minas Gerais. Em Minas Gerais, uma empresa de segurança e facilities estava tendo uma queda eles usavam NPS. Eles estavam tendo uma queda com relação à empresa cliente para poder atuar. E aí começou a ter pequenas rusgas ali no meio do caminho entre a empresa contratada, que era de segurança e facilities, e a empresa contratante, que era quem gerava aquele pool de empresas ali dentro de alguns prédios no mesmo setor, que era o seguinte: a gente está tendo muita reclamação do quê? De não respeitar questões relacionadas à diversidade, e algumas questões de um olhar diferenciado, um olhar meio de machismo por parte dos profissionais. Quando a gente foi fazer uma pesquisa para entender o que estava acontecendo e a gente pegou os fatos que levaram a isso, a gente percebeu que tinha uma contrapartida nisso. A empresa contratante também tinha um olhar preconceituoso em relação aos profissionais de segurança. Então, o que eles queriam? Eles queriam os profissionais de segurança e facilities que não pegassem tão pesado também, às vezes, nas regras.
Mas, nas regras assim, olha, aqui você sabe que você vai ter que abrir, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. E não é isso que a gente precisa na área de segurança. Na área de segurança, eu preciso ter certeza que se eu estou lá dentro trabalhando, alguém lá na portaria, alguém lá na entrada das docas, de onde for, está cuidando da minha segurança para estar ali dentro trabalhando. Então, a gente precisa entender esses conflitos também de comunicação para a gente poder fazer, para a gente poder atuar, para a gente poder fazer alguma coisa em relação àquilo. Agora, quando a gente pensa numa contratação, eu preciso saber quais são as minhas necessidades. Então, eu vou ter que ter os requisitos técnicos, eu vou ter aquele profissional com a formação, de repente, se ele já é formado há tanto tempo, ele fez alguma especialização. Hoje a gente tem muitos cursos. Isso para quem estiver assistindo que seja profissional direto da área, a gente tem muito curso que você pode fazer para você entender sobre universos que hoje você não entende. E isso é autocapacitação, isso vai implementar o teu currículo. E, ao mesmo tempo, o empregador... Nossa, alguma coisa aqui explodiu, gente, do meu lado, desculpa a reação. Tem um barulho aqui que eu não sei o que é. Mas, assim, e aí eu preciso ter noção também, como empregador, de qual o perfil. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. E depois eu preciso fazer um processo de seleção que encontre aquela pessoa. Porque, às vezes, eu tenho tudo bonitinho, o que eu quero, só que aqui do lado eu acabo contratando sem fazer efetivamente uma avaliação se aquele profissional tem mesmo aqueles requisitos todos que eu busco. Por isso que, assim, eu sempre bato numa tecla, que é o quê? Alguma questão que esteja relacionada à vivência. Então, se eu estou entrevistando, olha, me fala uma situação em que você conseguiu driblar uma não conformidade ali no seu setor, de maneira que não causou prejuízo para você, para a empresa e nem para o terceiro que estava ali envolvido. E aí você começa a perguntar para essa pessoa sobre as competências que ela tem de fato, porque eu não vou conseguir inventar uma situação ali ou lembrar de uma situação que deu tudo errado e tentar mudar o desfecho, tentar mudar o comportamento que eu apresentei. Quem estiver entrevistando vai ter essa noção. E aí a gente consegue efetivamente saber o que eu quero da vaga e fazer com que quem eu estou procurando se alinhe àquela vaga que eu estou oferecendo. Acima de tudo é isso, é saber o que quer e saber selecionar de maneira objetiva e vivencial. Perfeito, Soraya. E a gente sabe que o neuropsicólogo pode auxiliar, né, na descoberta de diagnósticos precoces, o que, como você comentou anteriormente, aqui é primordial para um tratamento específico que pode, de fato, salvar uma vida de uma pessoa. Nós detectamos ali um comportamento diferente em um colaborador, chamamos o profissional, ele detecta o problema e também oferece a solução. Qual a importância disso e como que isso é feito? Existem maneiras de um gestor identificar esse possível problema, mas, claro, o gestor não vai poder dar o diagnóstico profissional. Para isso, ele necessita do outro profissional clínico da área. Hein? Como que ele pode fazer isso? De que forma isso pode acontecer para que nós preservemos ali a integridade mental do nosso colaborador? Eu acredito que seja muito importante atuar nas áreas de prevenção. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem 3 áreas: primária, secundária e terciária. Então, nesse caso, o que seria a prevenção primária? Seria olhar para esse colaborador e ter uma escuta ativa sobre esse colaborador. De que maneira que eu posso fazer isso? Posso fazer uma pesquisa de clima organizacional e, assim, é muito importante que essa pesquisa de clima, a pessoa que vai responder, ela não precise se identificar, porque quando eu tenho necessidade de me identificar, normalmente eu falo, não, isso aqui eu não vou falar, não. Isso aqui eu não vou falar mesmo. Então, a gente precisa ter essa coragem como organização, como gestores de uma organização, de querer ir em cima do problema, não em cima do emissor. Porque muitas vezes é isso. A pessoa me traz um problema, eu deixo o problema de lado e eu vou, mas por que você está falando sobre isso? Onde você quer chegar com isso? Eu não cuido do problema e faço com que o emissor daquele problema embote-se no comportamento, porque ele não vai dar conta de continuar aparecendo, né? Parece aqueles bichinhos daquelas joguinhos de shopping, sabe? O hipopótamo coloca a cabeça para fora, você tem que dar uma martelada na cabeça. Acaba sendo isso. Então, a gente precisa tornar esse ambiente seguro para que a pessoa responda.
E uma forma de manter esse ambiente seguro é a pessoa saber que ela não vai ser identificada e que ela pode falar. Criar, né, o que está sendo falado. Então, tipo, olha, não cite nomes, porque é uma coisa que a gente faz na tábula rasa, né? Quando a gente faz a pesquisa de clima, e a gente acaba, às vezes, entrevistando, não fica só na resposta de formulário, às vezes, quando a gente quer fazer um diagnóstico organizacional, a gente entrevista, pincela por amostragem alguns colaboradores, deixar claro que se ele citar nomes, a gente não vai citar nomes no relatório. Porque ali não pode ser uma coisa de lavação, vou aproveitar, o Gabriel pisou na bola comigo, então vou aproveitar, vou colocar o nome dele aqui. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter muita seriedade em relação a isso. E existe uma outra forma também, isso é para a gente saber como é que está a organização. E como é que eu sei como é que está cada colaborador? Eu falei no comecinho sobre psicometria. O que é psicometria? É a utilização de testes, de formulários, de escalas, que já foram testadas. Então, eu consigo colocar esses resultados numa curva de sino, numa curva normal, numa curva de Gauss, e ali eu consigo saber quem está na média, o que está nos extremos, né? O que está nos extremos e o que eu preciso observar. Então, alguns formulários, alguns instrumentos da psicometria, ele me permitem mandar um link para a pessoa, para todos os colaboradores. Por exemplo, o inventário breve de sintomas, que é um instrumento psicológico. Eu consigo mandar esse inventário breve de sintomas, a pessoa responde, aí é identificado, aí tem que ser identificado, porque para eu poder ir para os segundo e terceiro níveis de prevenção, e ali eu consigo saber como é que está a saúde mental desse colaborador numa escala que ele responde online ou por escrito, de no máximo 15 minutos. A média são 8 minutos da resposta. Então, assim, é uma forma de eu saber, porque ali eu vou saber, peraí, essa pessoa aqui, então eu estou na curva de Gauss, tá? Então, a média eu já tenho que está ok, só que eu preciso cuidar de quem está nos extremos. E aí, eu vou pegar e vou partir para a prevenção secundária. Eu já tenho uma noção de quem está nos extremos, e eu vou pegar essas pessoas e eu vou fazer um trabalho mais específico com essas pessoas. Elas podem estar entrando num quadro depressivo, elas podem estar desenvolvendo algum tipo de transtorno de estresse pós-trauma, ela pode estar apresentando sinais de burnout, ou ela pode estar apresentando sinais que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho dela. Ela pode estar passando por um luto, ela pode estar passando, e o luto não diz respeito só à morte física, à perda da morte de uma pessoa, de um ente querido. O luto pode ser uma separação, pode ser um filho que saiu de casa, síndrome do ninho vazio, pode ser um monte de coisa. Então, aí você vai falar assim, tá, mas se não tem nada a ver com a empresa, por que a empresa vai cuidar? Porque nós somos uma pessoa, nós somos um ser único. Aquela história de que não, eu via isso muito na Polícia Militar. Não, quando os problemas do serviço eu não levo para casa, os problemas de casa eu não levo para o serviço. Eu falo, gente do céu, deve ter algum caso de esquizofrenia presente, porque eu estou tendo uma quebra com a realidade. Eu não consigo, eu sou uma só. A Soraya que está com problema em casa, eu consigo colocar uma máscara, né? Personalidade, persona, quer dizer máscara. Uma máscara social que a gente usa. Mas eu preciso saber que, às vezes, eu posso não estar... Eu preciso saber. Eu não estou nos meus melhores dias e, às vezes, o meu limite está mais baixo, porque eu não estou com bom humor. E aí, isso afeta meu trabalho. Então, aí eu já entro numa prevenção secundária. Vamos pegar esses profissionais aqui, que foram triados lá na primária, e vamos cuidar dessas pessoas. E o que seria a terciária? Quando eu percebo que, olha, aqui precisa mais do que uma consulta com o médico do trabalho. Precisa mais do que isso. O médico do trabalho percebe que essa pessoa ela precisa cuidar mais efetivamente dela mesma. E é aí que vai entrar a parte terciária, que é a empresa ajudar essa pessoa com relação aos cuidados da sua saúde mental. Porque, gente, a gente precisa lembrar, nós somos um só. Então, se eu estou com uma questão na minha mente, e eu não extravaso, eu não ponho isso para fora, essa energia, ela vai se concentrar em algumas partes do corpo. Isso já tem várias comprovações. Ou seja, eu vou ter um absenteísmo desse profissional. Isso vai impactar na empresa. Então, quando a gente pensa respeitosamente, não pensa naquele profissional só como um número, mas em alguém que eu preciso investir, até porque essa pessoa ela vai trabalhar de um jeito diferente e vai trazer mais produtividade. Então, percebam que é um ciclo. Se eu consigo fazer com que cada elo desse ciclo esteja bem,
eu vou ter uma pessoa saudável e uma empresa saudável. Então, acredito que para os gestores, a gente consegue atuar dessas formas de maneira a ter uma empresa e as pessoas sem psicopatologias presentes. Perfeito, Soraya. E agora, já nos encaminhando aqui para a parte final do nosso Papo de Mestre, falando sobre o mercado de trabalho atual, de uma visão bem geral mesmo, com toda a sua vivência, com todos os atendimentos e consultorias feitas por você pela Tábula Rasa, como é que você avalia a saúde mental do trabalhador brasileiro? Uma pergunta bem geral, bem abrangente mesmo, para nós termos uma noção, porque a gente que acompanha as redes sociais até vê muitos memes, muitas publicações dizendo, poxa, está todo mundo muito corrido ou é só comigo mesmo? Está todo mundo assim a 220 por hora ou será que sou só eu? E a impressão que dá é que realmente está todo mundo corrido e a situação está dessa forma. O que você pode nos dizer sobre a saúde mental do mercado de trabalho, Soraya? Acho que a saúde mental, no geral, da população, a gente está num caso de adoecimento, né? Infelizmente. Nós estamos adoecidos. Muitas vezes, essa correria não é só uma questão de gestão de tempo. Às vezes, essa correria, ela chega a ser uma fuga. Porque enquanto eu estou só focada no trabalho, quando eu estou só focada em outras questões, eu não tenho tempo de olhar para mim mesma, eu não tenho tempo de olhar ao meu redor. Então, uma coisa que a gente acaba percebendo muito é que esse adoecimento, ele acaba trazendo comprometimentos muito sérios. Então, eu não estou dando conta, eu reconheço que eu não estou dando conta, então começa a aumentar, por exemplo, casos de adicção. Então, a minha fuga vai ser no cigarro, no álcool, em drogas lícitas. Eu tenho uma amiga que ela usa um remédio para dormir igual eu como tic-tac, entendeu? Então, assim, não é sério, ela chega e fala assim, nossa, ontem eu precisei tomar 5. Eu falei, como 5? Se eu tomo 1, eu não acordo uma semana. Então, a gente precisa ver que a gente não quer ver o nosso problema. Então, o problema não sou mais eu que estou precisando de 5 remédios para conseguir dormir. O problema é o remédio que não está mais fazendo efeito em mim. O problema não é o fato de que as pessoas muitas vezes sequer me cumprimentam, porque a gente tem uma coisa muito complicada no trabalhador brasileiro, e porque muitas profissões elas acabam sendo profissões invisíveis. Então, como policial militar, não importa se você é coronel, se você é sargento, se você é soldado que saiu ontem da escola de formação. Muitas vezes, você usando aquela farda, você já tem por parte da sociedade um distanciamento, né? Aquele olhar mais preconceituoso mesmo. Então, quem são esses profissionais invisíveis? São aqueles que normalmente só são lembrados quando a coisa ultrapassou os limites e eles não estão dando conta daquilo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente vê Quando que você lembra dos garis, né, dos profissionais de limpeza urbana? Quando eles entram em greve e a coisa toma um volume que fica insustentável nas cidades. Mas dificilmente a gente se lembra no dia a dia de, quando passa por cumprimentar, ou fazer qualquer coisa que seja para que a pessoa, está ali a pessoa varrendo, a gente passa reto. Por quê? Porque a gente sempre está em si mesmados, a gente está sempre presos em nós mesmos. E isso acaba fazendo com que essa cultura de grupo, tem até um comentário falando do Félix sobre a questão de sermos uma unidade, isso acaba deixando de lado, né? É a minha família, é o meu núcleo, e eu acabo não olhando muito para o que está ao redor. Então, é muito importante que a gente pense na nossa saúde mental, né? Como pessoas, porque eu vou dar um exemplo muito simples para todo mundo que está assistindo, tanto agora quanto posteriormente. Se você faz uma lista de afazeres, é que eu tenho esse hábito, Gabriel, não sei como é que você se organiza. A minha é hoje, né? Depois que a memória começou a falhar bastante, antes era diferente, mas hoje eu faço uma lista de afazeres. Então, na segunda-feira, eu coloco tudo o que eu preciso fazer no decorrer da semana e tento distribuir. Na sexta-feira, ou às vezes no domingo, né? Às vezes tem coisa de final de semana, eu olho tudo que ficou faltando para bolar a nova lista da semana que vem, o que eu preciso fazer e tudo mais. Olha
a maneira que você usa, se for lista, se for agenda, lembrete no celular, aonde está você nessa lista? Aonde que você está nessa lista de prioridades e de afazeres? A gente não se coloca. E aí a gente está sempre correndo, a gente não consegue dar a devida valia para cada pratinho que a gente está equilibrando, sabe aquele equilibrador de prato que tem os palitinhos, os pratinhos em cima? E a gente acaba fazendo com que todos os pratos, a gente considera todos os pratos como sendo de cristal, ou seja, nenhum pode cair. Só que quando a gente para pensar, tem pratos ali que não são de cristal. E se cair, ele pode ser um prato de aniversário, de bolinho de aniversário que é de papelão, ou seja, volta a equilibrar e não sofreu nada. Pode ser um de plástico duro, que às vezes dá uma trinquinha, e pode ser o de cristal. Você está dando a mesma atenção para todos esses pratos? Talvez por essa correria do dia a dia e essa coisa de querer dar atenção para tudo, é que eu não consiga, na verdade, dar a devida atenção para quase nada, a começar de nós mesmos, né? Então, acho que isso responde, espero, mas, assim, infelizmente, eu vejo a nossa sociedade hoje como adoecida. Perfeito. E antes das perguntas feitas pelos nossos amigos espectadores aqui, quais ações poderiam ser feitas por parte dos gestores e líderes de empresas para ter um cuidado maior realmente com essa parte da vida da sua empresa? É investir em treinamentos, investir em workshops, é uma pausa para reflexão dentro de um ambiente de trabalho? De forma prática, como os gestores que nos acompanham podem tratar isso dentro da sua empresa? Eu acredito que a primeira medida é ter coragem de olhar para a empresa. Assim, sem filtros. É coragem de olhar. E como é que eu olho para a minha empresa? Eu preciso ter uma noção de como que ela está funcionando. Eu vou te dar um exemplo muito rápido, que eu sei que o tempo já está explodindo, mas assim, a gente foi há pouco tempo numa empresa para dar um treinamento, e foi pedido para a gente um treinamento de comunicação. Não tem comunicação, não, desculpa, de treinamento de reconhecimento. As pessoas não estavam reconhecendo tudo que a empresa fazia por eles. E aí a gente falou, a gente pode fazer um link de pesquisa? Pode, mas a gente não quer que mude, que seja esse o tema. Beleza. A gente fez e viu que o problema era a comunicação. Então a gente explicou para eles, vamos falar o que vocês querem, vamos colocar a comunicação no meio, que foi o que a gente viu. E no dia a gente explicou, tudo que a gente faz é vivencial. Nunca a gente vai chegar num lugar e ficar só falando teoria, e não. A gente sempre traz as pessoas para discutir. Aí, beleza. Chegou na hora da discussão, a gente formou grupos. Tudo isso já tinha sido explicado. Os gestores falaram, peraí, grupos? Não, a gente vai ficar entre a gente, né? Eu falei, olha, sim, isolado, né? O que a gente sugere, já que vocês querem ouvir e ver a empresa de vocês, é que vocês participem, que vocês façam parte dos grupos. Gente, são os colaboradores de vocês. Não, a gente vai ficar aqui num canto. E eles ficaram num canto. E aí, quando a gente sugeriu que as pessoas falassem o que elas tinham refletido, o que vocês acham que aconteceu? Entendeu? Então, em vez de falar, o que a gente fez? Vamos escrever? E depois a gente faz isso no relatório, e a gente pediu para as pessoas escreverem. Porque ali tinha muito para ser dito. A questão é que não tinha uma escutativa. Então, quando eu falo assim, é ter coragem de olhar para a sua empresa sem nenhum filtro cor-de-rosa, azul, roxo, verde, limão, o que for. É olhar verdadeiramente para a empresa. E perceber as necessidades dali. As necessidades da empresa, elas são formadas pelas necessidades dos seus colaboradores. Se a gente for perceber. Se está tendo um atrito entre áreas da empresa, vai ter atrito entre as pessoas ali. É isso que está acontecendo. E a falta de comunicação está chegando lá, às vezes, no cliente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma outra forma também, até tem uma lei agora de março de 2024, que é uma lei que está criando, uma lei federal que está criando, inclusive, uma certificação das empresas que se preocupam com saúde mental. Então, por aí, eles já estão dando como é que eu falo? Eles já estão dando uma noção do que precisa ser feito para cuidar dessa saúde mental. Existe uma lei de 2022 que fala sobre o programa Mais Mulheres, que é para integrar a mulher no mercado de trabalho verdadeiramente.
E aí o artigo, acho que é o 23 dessa lei, ele fala para a gente sobre combate ao assédio. Então, assim, se eu estou pensando em cumprir a lei, porque eu tenho que cumprir a lei, poxa, já fala do assédio como um todo, porque as mulheres, elas são o principal alvo do assédio, muitas vezes sim, mas isso não exclui que homens sejam assediados, nem que mulheres sejam assediadoras. A gente não pode ficar só na média, a gente precisa trabalhar como um todo. Tudo aquilo que pode causar um adoecimento mental, um adoecimento psíquico. Então, acho que é importante, sim, fazer esse diagnóstico organizacional, entender como é que está a sua empresa, além da maneira como você vê, porque às vezes eu coloco filtros, lentes, cor-de-rosa e não está sendo bem aquilo, e entender o que precisa ser feito para atender as pessoas e a empresa nas suas reais necessidades. E aí não tem como fugir de treinamento, não tem como fugir de uma reanálise, às vezes, de valores, de missão, da cultura organizacional como um todo. E o resultado é muito positivo, vale muito a pena. Perfeito. Soraya Álvares, portanto, trabalhando aqui com a gente sobre a neuropsicologia aplicada ao profissional de segurança. É um assunto que nós precisaríamos de horas aqui para debater tudo que é necessário, né, Soraya? Mas já se encaminhando agora, sim, de fato, para a parte final, temos algumas perguntas feitas pela nossa audiência. Não será possível fazer todas por conta do nosso horário, mas vamos aqui com a pergunta da Maria Aparecida Bezerra, ela que participa com a gente, e pergunta, ela diz, Soraya, é um prazer, essa live está muito interessante, o assunto muito relevante. Você poderia deixar alguma sugestão de leitura para conhecermos mais o assunto? Isso mostra que os espectadores do IBRAGESP estão realmente engajados com os nossos temas, porque muitos pedem realmente referências bibliográficas para poderem acompanhar depois. Então, aí para Maria Aparecida Bezerra, alguma sugestão de leitura sobre o tema, Soraya? Sim. Então, se a gente for falar sobre autoconhecimento, um livro que eu gosto muito chama Agilidade Emocional. O nome da autora é Susan, eu estou tentando lembrar o sobrenome dela, mas o livro Agilidade Emocional, vou dar uma pesquisada rápida aqui, gente, para ver o nome da autora, que eu não estou lembrando, não. Mas o livro Agilidade Emocional, ele é um livro muito legal, porque ele traduz... Susan David. Isso, Susan David, obrigada. Então, Agilidade Emocional da Susan David é um livro muito legal, porque ele traduz para a gente os princípios da inteligência emocional, que foram amplamente divulgados pelo Goleman, um trabalho incrível. Então, o Agilidade Emocional, ele traz como você fazer isso na prática. Então, ele vai fazendo até uma escadinha, assim, de grau a grau, o que você precisa fazer. A gente tem um livro muito bom também, que é sobre segurança psicológica nas organizações. Eles estão, acho que aqui atrás de mim, mas acho que eu vou olhar aqui rapidinho, que é da Amy Edmondson, não precisei nem olhar, já me veio. Tem o livro da Amy Edmondson, que fala também sobre segurança psicológica nas organizações. Então, esse livro vale muito a pena para quem tem interesse em entender como que eu faço para criar um ambiente de segurança psicológica. E, vamos lá, qualquer livro, para a gente falar de neurociência, eu acho que qualquer livro do Milodinov, que aí eu forcei, né, do Leonard Milodinov. O Leonard Milodinov, ele é um neurocientista incrível, e os livros dele, o Subliminar, o Emoções, o Andar do Bêbado, eles vão fazendo essa correlação entre a neurociência e os comportamentos do dia a dia. Então, são livros que eu acho muito, muito positivos. Tem vários outros também, depois, se você quiser, eu te passo, mas tem vários outros livros também que são muito interessantes nessa área, e depois, se você quiser me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar, que eu amo livros, né? Então, eu acho que isso engrandece bastante o nosso conhecimento. Acho que é isso. Muito bem, Soraya. E a última pergunta, que não pode deixar de ser feita aqui, vem do nosso querido professor Arthur Álvares, que participa sempre aqui conosco no IBRAGESP, e ele diz: quais as principais queixas ou problemas que uma prestadora de serviços e facilities possui hoje com relação à saúde mental?
A gente falou um pouquinho sobre isso, né, Soraya? Mas de uma forma breve, dá para a gente resumir as principais queixas feitas pelas prestadoras de serviço? Claro. Então, o que a gente tem hoje é com relação a atendimento. Então, por exemplo, aquilo que eu estava falando, né? Normalmente, antigamente, quando a gente falava em formação de segurança, a gente tinha aquela questão assim, do profissional de segurança ser formado para administrar problemas. Só que os problemas, eles, graças a Deus, né? Eles não aparecem a todo instante do nosso trabalho. Na maioria das vezes, o profissional de segurança e de facilities, ele está lidando com pessoas que estão ali efetivamente para serem usuárias daquele sistema. Então, uma coisa que a gente percebe muito é uma necessidade de treinar esses profissionais com relação até a um termo que é estranho ser relacionado à parte de segurança facilities, mas que é uma questão mais relacionada a você tratar a pessoa com cordialidade, com cortesia, com cordialidade, e é um termo que é o qual? Hospitalidade. Então, receber as pessoas que estão entrando naquele ambiente de trabalho, do teu ambiente de trabalho, com hospitalidade, tá? Uma outra coisa que a gente percebe também é tomar muito cuidado com essa parte do autoconhecimento desse profissional, para ele entender, porque pensa assim, se eu tiver um profissional que tem uma menos-valia, uma baixa autoestima, e todo dia ele ouvir alguma reclamação do trabalho dele, mas a reclamação não é do trabalho dele, a reclamação é que a pessoa quer reclamar porque ela está brava, naquilo que a gente falou da correria do dia a dia, desse adoecimento da sociedade, e acaba desencadeando em cima desse profissional, só que todo dia, igual profissional de call center, todo dia, só reclamação, a gente tem esse adoecimento, a pessoa acaba deprimindo, a pessoa acaba achando que é ela mesma que é errada, que é a causadora de todos os males do universo. Então, a gente precisa cuidar dessa saúde holística, né? Então, eu preciso cuidar dessa saúde mental, preciso cuidar da saúde física, porque uma dor crônica, ela adoece psiquicamente também, e a gente precisa olhar para esse profissional. E muitas vezes a rotatividade é tão grande que algumas empresas nem olham, tanto faz, daqui a pouco vai substituir. Só que tem uma frase que eu adoraria nesse momento lembrar, a frase exata, lembrar o autor, mas eu não estou lembrando, e falava basicamente assim, o problema de você não treinar os seus colaboradores é que você vai ter colaboradores que vão estar sempre da média para baixo, porque eles não estão recebendo. Agora, a questão de você treinar colaboradores você corre o risco deles serem puxados por outras empresas. Mas o lado muito bom é que você trabalhará com os melhores, porque são pessoas que são atualizadas e pessoas que sabem cuidar de si. A frase é bem menor que isso, tá, gente? É que eu não estou lembrando nem o autor nem a frase exata, só lembrei do sentido. Maravilha. Então, Soraya, muito obrigado pela sua participação. É claro que nós gostaríamos de ficar aqui falando sobre esse assunto que é tão oportuno, mas quem sabe numa próxima oportunidade contaremos com a sua presença novamente para aprendermos mais sobre a neurociência, a neuropsicologia e todas as suas ferramentas que nos auxiliam. Então, gostaria de deixar esse último espaço para que você deixe aí suas redes sociais, seus contatos, as pessoas que desejam saber um pouco mais sobre tudo que nós tratamos aqui, pode deixar aí para nós, por gentileza, e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, a Ibragesp, Luiz Lima, muito obrigada pela confiança, Gabriel, pela hospitalidade, a maneira como você me tratou desde o começo aí das nossas tratativas. Agradecer também todo mundo que pôde acompanhar, ou que vai assistir posteriormente. Quem quiser falar comigo, vou ficar muito feliz, a Maria Aparecida falou que vai mandar uma mensagem, vou ficar muito feliz de poder falar sobre livros, mas a gente pode conversar tanto pelo Instagram, que é o Soraya com Y, né? Soraya .neuropsi, ia falar Soraya.neuropsi, por ali a gente consegue conversar, e tem os nossos sites também, né? Tem o Instagram da Tábula Rasa Consultoria, e quem quiser conhecer e entrar em contato conosco pelo nosso site, tem os nossos telefones, tem tudo, são os 2 sites que o Gabriel gentilmente está colocando agora, o tabularasaconsultoria.com.br e o emotos.com.br. E quero terminar agradecendo, então, de maneira geral, desejando uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Amém. Muito obrigado, Soraya Álvares. Sucesso na sua trajetória e cuide bem dos futuros profissionais que vão procurar aí a Tábula Rasa e a Emotos, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.
E muito obrigado a você que ficou conosco em mais um programa Papo de Mestre aqui no canal do Ibragesp. Mais uma vez, nosso agradecimento à HK Gestão Empresarial e também ao programa Legado da Segurança do nosso parceiro Professor Teanes. Obrigado à sua audiência, à sua participação. Se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe as redes sociais do Ibragesp e semana que vem nos vemos no programa Papo de Gestão às 10 da manhã. Na segunda-feira, para trazer mais um profissional e mais um tema importantíssimo para você, para a sua vida profissional e a sua empresa. Uma excelente semana a todos e até a próxima.